Eu sou um rapaz de 17 anos que vive numa pequena vizinhança no centro-oeste dos Estados Unidos. O bairro em que moro é uma comunidade unida onde todos se conhecem e geralmente são amigáveis um com o outro. Minha rua é um pequeno beco sem saída, com 3 casas de cada lado, e no final do beco em si fica uma pequena colina. No fundo, há um lago cercado por floresta e outras casas. Não é muito floresta densa, mas está longe de qualquer cidade densamente povoada. E fica muito tranquilo à noite, com exceção de alguns cães latindo para um motorista tarde da noite, e em raras ocasiões você pode ouvir um coiote à distância. Uma noite, por volta das 2 da manhã, minha mãe e meu irmão mais velho, com quem moro, estavam em seus respectivos quartos, dormindo ou apenas mantendo a si mesmos. Eu também estava prestes a dormir e no momento estava descansando e assistindo um vídeo no YouTube na cama. Depois de alguns vídeos, ouvi um som estranho vindo do outro lado do meu quarto. Era uma espécie de baque suave, como se alguém tivesse levemente batendo na parede em frente à minha cama. Eu não fiquei alarmado quando eu ouvi pela primeira vez, imaginando que era meu gato chegando para dormir ao pé da minha cama. Sentei-me para ver o que ele estava fazendo, mas ele estava longe de ser encontrado. De fato, não havia nada no meu quarto que estivesse fora do lugar ou que poderia até fazer tal barulho. No entanto, eu não ouvi o barulho novamente, então voltei ao YouTube e depois de um tempo esqueci completamente que isso aconteceu. Isso foi até que eu ouvi outro barulho. Esse barulho não foi um baque silencioso ou som de batida. Foi muito mais inquietante, vindo de fora. Na direção do lago, ouvi sons estridentes, altos. Eu pensei que pode ter sido algum tipo de animal, mas parecia estranhamente semelhante a uma criança chorando, ou talvez até gritando. Eu abri minha janela para ouvir melhor o som e fiz uma gravação para mostrar ao meu amigo. Nesse momento que eu estava começando a ficar um pouco assustado, então eu fui ao quarto do meu irmão para ver se ele tinha ouvido também. Eu estava esperando que talvez fosse tudo na minha cabeça e que eu estava apenas cansado, mas não, ele também ouviu. O amigo que enviei o vídeo disse que era assustador e que soava como um animal com dor ou uma criança chorando. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais assustador isso se tornava. Se fosse um animal com dor, por que nunca ouvi um som mesmo remotamente semelhante a isso nos muitos anos que eu morava nessa casa? Não soava nem remotamente parecido com um coiote, raposa ou qualquer animal que eu conheça. E essa floresta não é grande o suficiente para um animal muito maior do que isso. E se era uma criança, por que estava sozinha, gritando e chorando na floresta no meio da noite? E ainda tinha aquele baque que eu tinha ouvido mais cedo. Era de alguma forma conectado ou é simplesmente uma coincidência que eu ouvi 2 assustadores sons em questão de minutos? Eu não ouvi qualquer tipo de ruído como esse desde então, e por isso estou feliz. Mas até hoje ainda me assusta que nenhum de nós poderia realmente descobrir o que poderia ter criado esses sons. Eu moro em um apartamento numa casa de 2 famílias. Eu estou no nível mais baixo e o dono da casa, Rob, mora no andar de cima. Mas ele tem várias casas, então ele não está realmente aqui com tanta frequência. Rob e eu somos praticamente amigos por esse ponto. Então ele me diz quando ele vai ficar fora por longos períodos de tempo. Durante o tempo dessa história, Rob tinha me dito que ele estaria fora por 2 semanas fora do estado. Ele me disse isso para que eu soubesse que eu poderia colocar meus 2 carros na calçada. Eu passo muito das minhas noites na sala, lendo. Meu nível da casa tem acesso pela porta dos fundos ao deck do lado de fora. Então, provavelmente acho que você sabe aonde a história está indo.
Eu estava lendo meu livro no sofá da sala de estar, ao lado da lâmpada, silêncio completo no quarto, além dos grilos do lado de fora, do jeito que eu gostava. Quando, bang, houve literalmente um bater no vidro da porta deslizante. Eu, obviamente, pulei para fora da minha pele. Aquela porta levava ao quintal. Ninguém deveria estar lá atrás batendo nela. Eu me perguntei se talvez Rob tivesse retornado cedo, mas isso não parecia provável. Foi apenas um estrondo distinto. Embora poderia ter sido uma raposa ou um gambá correndo para ele por acidente, ainda eu tive que dar uma olhada. Eu tirei a cortina do caminho da porta e acendeu a luz do convés. E ele estava vazio, como eu pensava. Eu moro na cidade mais calma de todos os tempos. Nunca se ouve falar de arrombamentos aqui. Eu fechei a cortina da porta novamente, embora só porque eu fico um pouco desconfortável com a ideia nas costas da minha cabeça que alguém está lá fora, no escuro, apenas me observando. Eu acho que é um sentimento bem normal. O tempo passou porque eu terminei um outro capítulo do meu livro quando aconteceu novamente. Dessa vez, no entanto, não foi apenas um estrondo singular. Foi um monte de batidas deliberadas ou pancadas no vidro. Tinha que ser uma pessoa. Isso ficou acontecendo por um tempo, então eu desliguei a lâmpada e é aí que peguei meu telefone e comecei a gravar. Enquanto eu abria a cortina e ligava as luzes do convés, os ruídos pararam e não havia uma única pessoa em visão, nem mesmo um animal. Eu olhei a borda do deck para ver se alguém pulou do corrimão, mas não, nada. Eu não fiquei fora por muito tempo. Eu não poderia trancar a porta rápido o suficiente. Quando eu voltei para dentro, eu apenas fui para o meu quarto e fechei a porta e deitei na minha cama. Eu não sabia o que diabos eu tinha acabado de testemunhar lá fora. Como poderia haver batidas na porta um segundo e então ninguém lá o próximo segundo? Eu já tinha decidido que eu não estava planejando sair do meu quarto novamente depois disso. Eu entrei no Instagram e no YouTube enquanto estava no telefone, desliguei e tentei dormir em silêncio por um tempo. Em seguida, à direita no pé da minha cama, havia um barulho de alguém exalando. Eu gritei uma corça para o interruptor de luz e quando a luz se acendeu, meu quarto estava vazio. Fiquei paralisado, respirando pesadamente por um momento, tentando compreender o que aconteceu. Eu procurei debaixo da cama e o armário, mas não havia uma alma viva no meu quarto. Eu sei o que eu ouvi. Não estava na minha cabeça, assim como a porta não estava na minha cabeça. Eu dormi na sala depois disso, embora eu não me sentisse muito mais seguro lá, temendo que eu ouvisse bater na porta dos fundos novamente. Foi uma noite sem sono para mim. Rob me disse que ele nunca experimentou qualquer coisa assim e ele não conseguia pensar de qualquer um que quisesse brincar com ele por qualquer coisa. Eu nunca acreditei em coisa paranormal até aquela noite. E eu não tive uma experiência tão intensa desde então.